Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou mais um episódio aqui do Podnext, Hora de Virar o Jogo, esse podcast especial aqui do Sebrae, onde a gente fala com empreendedores sobre esse mundo aí da inovação, da criatividade, o mercado dos games e gente que está empreendendo aí, fazendo acontecer aí na labuta dessa parte mais de inovação que a gente vê aqui com os nossos convidados de toda semana. Meu nome é Denis Cruz, eu faço parte da unidade de soluções de inovação e mercado e o nosso objetivo aqui é trazer para você empreendedores que estão realmente nesse mercado e estão aí fazendo acontecer, fazendo a diferença nos seus negócios. E para me ajudar aqui nessa conversa de toda semana, hoje é uma conversa que foi gravada, hoje a gente não vai ter os nossos sorteios semanais por questões técnicas aqui, mas não é porque é gravado que a gente não vai deixar de ter uma interação. Aproveita aqui no momento aqui dos comentários, aqui no chat, e deixa os teus comentários e vamos interagir nessa conversa especial. Hoje, para me ajudar, eu estou aqui com o Adrio, grande Adrio, beleza? Vamos para mais uma conversa aqui. Mais um encontro, mais um podcast, né? Então, isso, exato. Obrigado por todos que estão assistindo, né? Obrigado, Denis, por estar aqui também. E essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês, compartilhar um pouco de conhecimento, ver esses convidados maravilhosos que a gente consegue trazer aqui, né, para o podcast do Next, né, Next Sebrae. Estamos aí indo para mais um dia da trilha também, então estamos cada vez mais próximo do grande Demo Day, do grande encontro final. Exato. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa bacana também, né, então fiquem atento, né, às novidades, a gente sempre joga por aqui também pelo podcast, todas as informações que precisa, né, sempre acompanha também no site, a gente sempre procura estar atualizando o site, tem também o nosso blog, tem algumas informações no blog também, caso você não tenha assistido os episódios anteriores do podcast, a gente também colocou lá no site, então você pode estar clicando lá, né, na aba podcast e acompanhando todos os podcasts que a gente já teve aqui no decorrer desse tempo, não, Denis? Exatamente. E hoje a gente está com um convidado super especial, uma referência também do mercado aqui do mundo dos games aqui do Amazonas. Ele é jornalista, advogado, desenvolvedor também de jogos e especialista em captação de recursos públicos para a indústria de games. O seu estúdio tem conquistado destaque nacional, inclusive é o vencedor atual do Game Jam Plus, foi finalista da Game Jam Plus 24/25 com o jogo Forest of Trials. Então, estamos aqui com Caio Rodrigues, grande Caio, obrigado pela presença aqui com a gente, queridão. É um prazer estar aqui, eu estou na expectativa aí do brinde do sorteio ser para mim, né? Porque só tem eu aqui hoje. Mas estamos aqui para bater um bate-papo descontraído e mostrar para vocês que quem tem vontade de entrar nesse mercado tem que cair de cabeça, mas vai dar certo. Exato. Tem que meter a cara. E assim, Caio, já começando, entendendo um pouco aí da tua trajetória como empreendedor, eu acho sempre legal a gente conhecer um pouco dos bastidores, de quem são esses caras que estão na frente dos negócios. Às vezes a gente acaba se encontrando em eventos e não sabe uma vírgula do que é a trajetória daquele indivíduo, né? Que está na frente de uma empresa. Então, Caio, jornalista, e como é que é essa coisa do jornalista, advogado, virar dono de um negócio de game? Como é que é isso, cara? Conta pra gente isso aí. Gente, essa história é engraçada. Eu já sou um jovem idoso, né? Tenho 37 anos. Que isso, mano? Jovem idoso? Jovem idoso. Então, assim, eu sempre gostei muito de videogame, mas na minha época, quando chegou a hora de escolher qual faculdade fazer, não tinha faculdade de desenvolvimento de jogos. Tinha, no máximo, uma ciência da computação ali, uma engenharia da comunicação, que não tem muito a ver especificamente com o desenvolvimento de jogos. E aí eu tive que tomar uma decisão de qual carreira eu ia seguir. A primeira decisão que eu tomei foi que eu ia ser jornalista. E aí, 3 anos depois, já cursando a faculdade, eu percebi que eu tinha feito besteira. E aí eu fiz direito. E aí depois eu percebi que eu não tinha feito besteira nada. Hoje eu trabalho com as duas coisas. Eu sou jornalista e advogado. E aí a vida foi seguindo, né? Cheguei a fazer especialização. Eu sou especialista em Direito Público pela UEA. Cheguei a fazer mestrado em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos, que eu infelizmente não concluí. Minha esposa concluiu, conheci minha esposa no mestrado. Olha aí, ó. Mas você viu... Já aproveita, já manda um abraço já de cara logo, ó, na tua câmera, ó, manda beijo que... Não, ela é muito importante nessa história toda. Aí,
fui seguindo minha vida, tava tudo certo. Mas sempre com essa vontade, né, de criar. E aí, minha esposa via eu no escritório, às vezes, brincando de fazer jogo, assim, de forma amadora, né? Eu fazia alguns protótipos e tal, certo. mas nunca publicava. E era um negócio que eu sempre gostava. E aí, foi em 2020, se eu não me engano. 2020. Foi naquela época, antes da pandemia, Certo. né? Ia ter uma Game Jam Plus, né? Que é uma competição de desenvolvedores de jogos e tal. E aí, minha esposa falou assim, olha, vai ter uma competição aí de desenvolvedores, não precisa ter experiência, porque vai juntar todo mundo lá, vai fazer equipe e tal na hora. Pô, participa lá, de repente você vê se é uma área que você gosta mesmo. Não, mas não, tem que pagar. Na época tinha um ingresso, né, que tinha que pagar, acho que era R$50, uma coisa assim. Eu estava muito disposto a pagar. Falei, não, é de graça aqui o teu ingresso. Me deu o ingresso. Então tá bom, vou lá. Só no dia eu descobri que ela tinha pago o ingresso e tinha me mandado lá. Caramba, meu. Aí eu fui lá. É de graça, pega teu ingresso aí. Aí a gente formou uma equipe lá, o pessoal, a gente teve umas ideias, discutiu, não sei o quê. E aí ficou um final de semana desenvolvendo lá. Certo. O resultado, a tragédia. Foi o pior jogo, disparado assim, foi horrível, deu tudo errado. Sério mesmo? Mas eu gostei daquilo. Assim, mesmo não tendo saído um bom produto e tal, a experiência valeu muito, entendeu? E aí, no ano seguinte, dessa vez eu vou competir comigo mesmo, assim, e tal, eu vou chamar um amigo meu aqui, que também não tem experiência nenhuma em desenvolvimento de jogos, mas vamos fazer. E aí essa Game Jam Play seguinte já era no período de pandemia e ela foi online. Certo. E aí era usando o servidor do Discord, né? Pra quem não sabe, o Discord é tipo um Messenger, né? Pra quem é mais idoso. Tipo ICQ. Né? Porque os idosos hoje usam WhatsApp. É tipo um WhatsApp. Cara, e aí eu chamei esse meu amigo, que é o João Vitor, que fez faculdade de Direito comigo. Também gostava muito de videogame e tal. Outro advogado. Ele só não é advogado porque ele é servidor público federal, da Justiça Federal, e aí não pode ser advogado. Senão seria advogado também. Aí, João, bora sentar ali, bora fazer um joguinho aí no final de semana e tal, bora brincar. Pô, bora sim. Mas você vai fazer aqui nas coxas aqui, do jeito que der, vai pegar uma engine facinho aqui pra fazer um protótipozinho, só pra competir, pra brincar. E não, beleza. Aí, a princípio, a equipe era só eu e ele. E aí a gente, vamos fazer. E aí, do nada, assim, né, que é tipo uma sala de chat, entra um terceiro cara, é o Lucas. Aí eu olhei pro João, não sei se eu quero trabalhar com um desconhecido, né, só meio chatinho. Aí o João assim, Lucas, o que você faz? Eu sou programador, eu trabalho com Unity, né? Que é uma das melhores engines de jogo, né? Um dos melhores programas para fazer jogo. Aí ele quer saber? Dá um bem-vindo ao time. Aí formou esses três, Caio, João e Lucas. Isso aí foi o embrião do Sardinha Studios, foi uma Game Jam. E olha só que curioso, nessa Game Jam, eles fizeram uma categoria patrocinada que era o melhor jogo do Flamengo, ganhava R$5.000. Certo. Eu sou fluminense. Isso que eu ia falar. Cara. Não suporto o Flamengo. Mas fez um jogo do Flamengo. Mas eu fiz um jogo do Flamengo. E ficou muito bom. Porque R$5.000, R$5.000. E ficou legal pra caramba. A gente fez um jogo assim, de futebol 1 contra 1, que nem você joga nesses sites de jogos em flash e tal. Só que a gente fez os personagens do Flamengo, do Vasco, do Botafogo e tal. E aí fez caricatura dos jogadores e tal. E a gente estava com uma certa liberdade, porque como era uma categoria patrocinada do Flamengo, a gente estava pensando assim, se esse projeto for para frente, a gente consegue de repente um licenciamento com o Flamengo e tal. E aí dá para fazer. E aí aí chegou a hora do resultado, né? Aí, o jogo tá maneiro pra caramba. Eu tinha jogado os jogos do concorrente tudinho. Tá no papo. Esse aí é nosso, a gente vai ganhar esse 5 pau aí. Aí o que aconteceu? A gente perdeu. Feio, assim, só classificava os 2 primeiros da cidade, a gente foi o 3º lugar. Que isso. E aí, só não fico mais chateado que o primeiro lugar aqui de Manaus foi pra final mundial e ganhou o campeonato mundial. Não foi na categoria Flamengo, foi na categoria geral lá. Então só não fico mais chateado por causa disso. Um abraço, Isa. Olha aí. Mas assim,
a gente ficou devastado, né? Vamos dizer outra palavra aqui, que eu não sei se a audiência pode ouvir, a gente ficou bem chateado mesmo. E aí, pô, será que esse negócio de desenvolvimento é pra gente mesmo e tal? E beleza, aí ficou lá o protótipo, né? Já tinha um protótipo pronto. E aí, naquela época de pandemia, surgiu uma lei chamada Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc foi uma lei que era para socorrer o setor da cultura aqui. Pô, ficou espetáculo fechado, né? Show fechado e tal. Verdade. Então, o pessoal da cultura ficou à míngua, né? Então eles usaram esse recurso, era um recurso federal que era repassado para estados e municípios. E aí, chegou recurso para o Amazonas e eles abriram editais de cultura, né? Então tinha para vários segmentos, música, dança e tal. Na época aí criaram até um auxílio para artista e tal, que só teve essa vez. Só que aí abriram essa seletiva de projetos. E aí, assim, por um acaso, o João, né, que também é jurista, ele olhou assim, cara, é que a gente não consegue apresentar um projeto de jogo, não? Aí eu dei uma olhada no edital, não tinha nenhuma categoria de jogo, mas tinha uma categoria de economia criativa. Certo. Que era bem abrangente. Eu falei, João, eu acho que tem como sim. E aí a gente fez um projeto que foi o seguinte, a gente pegou o jogo que a gente já tinha, o protótipo, né, o esqueleto. O do Flamengo. Isso, que era do Flamengo, que era o Nação Pebol, que a gente tinha chamado, né? E aí se transformou no Lendas do Pebol. A gente pegou aqueles personagens, colocou lendas folclóricas, né? Personagens folclóricos. Então tem o Boto, tem o Curupira. Tudo jogando bola. Tudo jogando bola. Tem a Cobra Grande, Boitatá, Irapuru. Tudo jogando bola. Tudo jogando bola lá. Cada com um poder especial, então, tipo assim, a cobra grande, ela é pequenininha, ela é tamanho normal, e aí você usa o especial, ela fica gigante. Aí ela dá uma bicuda longe. Ela morde o jogador adversário, o cara cai e faz o gol, entendeu? Não é muito leal o jogo, não, mas é muito divertido. E aí a gente fez esse projeto, conseguiu aprovar. Certo. Na época a gente conseguiu captar R$100 mil para esse projeto. Assim, o chato na época é que a Secretaria de Cultura estava fazendo ajustes nessa política. Então, assim, eles davam com uma mão e tiravam com a outra. Eles deram R$100 mil, mas cobravam imposto de renda logo 27%. Na fonte. Então chegou 72 mil na nossa mão. Entendi. E o estúdio começou a tomar forma aí. Porque a gente começou a se organizar para montar um projeto, começou a se profissionalizar mais, né? Tinha recurso e tal. Mesmo assim, ainda não foi a etapa da nossa formalização. A formalização veio 1 ano depois, mais ou menos. Porque depois de terminar esse projeto, a gente se empolgou. E não, bora continuar fazendo e tal. Só que aí não tinha outras leis que nem essa na época, né? Teve um tempo que não teve esses editais de novo. Só que na época surgiu uma oportunidade, que era na época do Big Festival ainda, né? Que hoje é Gamescom Latam. A Magazine Luiza, que é aquela rede de varejo, né? Decidiu que queria entrar nesse mercado de games, né? E aí criou a Magalu Games. Na época eles fizeram um esforço grande, eles patrocinaram parte do evento e tal. E criaram tipo uma seletiva. Eles estavam querendo ideias de jogos para celular, porque eles queriam entrar nesse mercado pelo celular. E aí iam selecionar 8 projetos do Brasil todo, né? E a gente viu isso aí. Na época teve até algumas críticas, porque o valor que eles iam financiar os projetos era um valor baixo e tal, o pessoal reclamou. Eu penso assim, quem reclamou não apresentou projeto. Eu apresentei projeto e fui lá e peguei o dinheiro, entendeu? Então assim, fomos um dos 8 selecionados, era o It and Up, é um projetinho parecido com o jogo da cobrinha, só que ele tem um twist que você tem que fazer contas matemáticas enquanto tá jogando. Então esse foi um projeto que a gente recebeu um financiamento para fazer um protótipo. O jogo foi exposto lá no Big Festival 2022, se eu não me engano. A gente teve no stand da Magazine Luiza. E aí, para fechar esse contrato, a gente teve que correr atrás da formalização. E aí, na época, o Sebrae ainda não estava envolvido como está hoje aqui. Quem dera que tivesse na época o Next e tal, que teria ajudado pra caramba. Mas a gente foi lá, se formalizou. E aí tem os desafios da formalização, mas tem os benefícios também, né? Eu acho que é um negócio que a gente tem sempre que discutir, porque a partir do momento que você se formaliza, você se coloca como um ator no mercado, né? Você já não é mais um amador. Você é uma fila, você é um estúdio. Né? Exatamente. Então,
A partir dali foi o pontapé inicial. E aí, como você falou, nosso estúdio acabou se especializando em captação de recursos públicos. Então, assim, a gente teve um tempo sem editais, e aí depois teve a Lei Paulo Gustavo. Certo. Que essa foi a melhor, assim, para o desenvolvimento de jogos, porque foi a primeira vez que foi previsto nos editais recurso específico para games. Que ele foi reconhecido como parte do audiovisual, mas mais separado mesmo assim, entendeu? Então, tipo assim, tinha recurso para o cinema e recurso para games. E aí, na Paulo Gustavo, a gente conseguiu aprovar 4 projetos. O total, assim, da captação foi por volta de 780 mil reais captados de recurso público, e a gente está tocando esses projetos ainda. 2 deles a gente já finalizou, que era para fazer o protótipo. Certo. Outro a gente está fechando o protótipo esse mês, agora de julho. E um terceiro a gente tem mais 1 ano de desenvolvimento ainda, mas a gente vai fazer a entrega antes, porque também não é interessante ficar arrastando esse desenvolvimento. Então, assim, foi um nicho de mercado que a gente encontrou, aproveitando o conhecimento jurídico que a gente tinha, né? A gente consegue pegar o edital, olhar, identificar as oportunidades, fazer um bom projeto e conseguir a captação. Então, assim, a gente está muito mais organizado do que estava lá no passado, né? E aí a gente está correndo agora para fazer o estúdio crescer e tornar ele um negócio sustentável. Interessante, né? O pitch dele aí foi um resumão da trajetória. E que legal, né, cara? Para aproveitar as oportunidades. E o louco é que a pandemia tá complicadíssima, né? As pessoas passando uma situação bem complicada. Só que ao mesmo momento que muita empresa fechou, vários negócios iniciaram também. Negócios que foram pensados um pouquinho fora da bolha, fora da caixa, né? E aproveitando as oportunidades. Aí às vezes tem gente que fala, mas não tem oportunidade. Aí ele está aqui, o Caio, falando de uma oportunidade aí de mais de 700 mil reais, né? Que muitas das vezes as pessoas olham assim e falam, não é para mim. Mas é como tu falou, né? Quando você está na área, é ir de cabeça mesmo, né? E continuar e meter a cara mesmo e vendo o que dá, né, cara? Não, inclusive, eu me recordo o seguinte, na época da pandemia, eu ainda estava naquele... Invisto ou não invisto nessa área de games, né? Foi logo após essa primeira Game Jam que foi uma tragédia e antes da Game Jam que foi boa. E aí eu tava, será que eu faço isso? E aí a gente era obrigado a ficar em casa, né? Tá acabando com a cabeça das pessoas. O que eu fiz? Eu acho que dá pra entrar nesse setor de jogos. Aí eu sozinho fiz um jogo em 2 meses. E lancei na Steam, né? Que é um jogo de computador. Até hoje é o jogo que mais vendeu meu, é esse. Que é um RPG e tal, que é o gênero que eu mais gosto. E aí a gente, assim, antes de existir Sardinha Studio, já tinha jogo do Sardinha Studio. A gente conta como o jogo do estúdio mesmo, eu feito sozinho. E aí as outras produções foram em conjunto. Então, a gente tem 3 jogos na Steam. A gente está indo pro 4º jogo lançado, que a gente deu uma segurada, o jogo tá pronto, só que a gente estava tentando negociar publicação para os consoles, né? E eu não posso dar muito detalhe e tal, mas a gente está bem encaminhado e o nosso próximo jogo vai sair tanto para PC quanto para Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. E aí, então assim, é devagar. Não é o seu primeiro jogo que vai emplacar, não é o seu primeiro jogo que vai te fazer 1 milhão. Mas se você não persistir, você não chega lá. É tentar, né? Tentar e não desistir. Né? Uhum. E aí, como vocês acabam sendo referências nessa captação de recursos públicos, qual dica você dá para as pessoas que têm interesse em fazer isso também? A coisa mais importante é o seguinte: você tem que montar um portfólio. Tá? O que isso significa? É muito parecido com um currículo, só que mais importante do que sua qualificação é o que você fez. Se você olhar meu portfólio, é a coisa mais horrível do mundo. Eu peguei um Word safado lá, não tem template nenhum, não. Eu botei lá... Só colocou imagem e escreveu? É assim, ó. Meu nome, que eu sou uma breve descrição de um parágrafo, minha formação acadêmica. Essa é a primeira página. Horroroso. As outras, eu acho que meu portfólio, da última vez que eu olhei, acho que estava com umas 20 e poucas páginas, eu não lembro mais. O resto é jogo,
ano do desenvolvimento, vários screenshots do jogo, o que é o jogo, o que eu fiz no jogo, onde está disponível para baixar o jogo. E Caio, falando um pouco sobre a parte de reconhecimento que vocês já tiveram, né? Essas premiações ajudam naquele critério da vaidade, né? O grupo fica mais animado, ganhei um troféuzinho de acrílico, um negocinho aqui, um bottom que seja, mas é um reconhecimento. Vocês tiveram recente um bem considerável aí, né? Isso aí dá um problema lá em casa, tá? Porque tem troféu espalhado pela casa toda. Não cabe mais na estante. Poxa, não que cabe legal. mais. Aí minha mulher fica escondendo troféu, enfiando no armário e tal. Eu não quero esse mas troço aqui. foi ela que começou a história, né? foi Ela que comprou o ingresso lá Pois e falou, é. de graça e vai. Ó, deixa eu tentar lembrar aqui alguns reconhecimentos que a gente teve. A gente teve essa seletiva da Magazine Luiza. A gente foi finalista do Big Festival 2022. A gente ficou entre os 3 melhores projetos do Brasil. Na época, ainda estava na moda aqueles projetos Web3, né? Usando NFT e tal. E a gente estava trabalhando num projeto assim, na Game Jam Plus e tal. E aí o pessoal gostou muito do projeto. E aí a gente foi pro Big Fest, na época estava sendo patrocinado por uma empresa uma corretora de criptomoedas, né? E eles gostaram muito e tal, e a gente ficou no top 3 ali dos melhores projetos do Brasil. Infelizmente a gente não ganhou, se tivesse ganhado eu tinha embolsado 20 mil reais, mas não ganhei, saí meio chateado. Mas foi um reconhecimento, assim, finalista do Big Fest, foi uma coisa grande. A gente teve melhor jogo da região norte 2 vezes na Game Jam Plus e foi finalista 3 vezes. Então, assim, a gente consistentemente faz projetos que são bem feitos, né? São bem avaliados. Poxa, que legal. E aí a gente ganhou também um que teve foi num outro evento, um evento local aqui, a Amazon Tecnogame, que fez uma game sim, e tal. A gente teve... Esse é o troféu que dá mais problema lá em casa, porque o troféu dele é desse tamanho assim. E aí... Fica ocupando espaço, dá né? confusão, isso aí dá confusão. Isso aí a gente tá até vendo... Um destino para ele. Não, porque a gente, assim, hoje a gente está trabalhando remoto, né? Porque a gente tinha um escritório, só que o custo é alto, né? E aí a gente fechou o escritório para trabalhar remoto, mas a gente está vendo a necessidade de abrir em outro local. E aí vai ser muito bom para botar o troféu, porque aí vai evitar problema. Colocar uma prateleira, todos os troféus exato, lá. E aí não dá mais confusão. Mas esses reconhecimentos são, né, são um bom, afago também, né, pro time e tal. É bom. Como é que é a dinâmica de vocês como time, agora trabalhando remotamente? A sincronia é boa, assim, o time? Não, porque assim, a gente acabou... Claro que com o João eu já conhecia, né? Então eu já tinha amizade com ele, mas o Lucas também é uma pessoa espetacular, muito, muito gente boa. Então assim, a gente acabou desenvolvendo uma amizade bem bacana. Então, assim, somos 3 sócios, né? Mas a gente tem alguns parceiros recorrentes que também dão todo o apoio. Tem o Rodrigo Duval, é um artista sensacional. Tem o Kazu, que é um programador que dá um suporte maravilhoso pra gente, que hoje está um pouco afastado porque ele está fazendo mestrado, né? Então, estuda porque é bom para sua carreira e tal, mas volta depois aqui para trabalhar com a gente. E o time todo é manauara, tal? Você também manauara, né? Tudo. A gente tem a Hannah também, que é uma grande artista, que também dá um suporte especialista na UI UX, que é o pessoal que gosta de fazer barrinha de vida, essas coisas, menu. Um abraço também para a Hannah, para o Rodrigo, para o Caso, que não estão muito no nosso dia a dia, né? Mas que estão sempre prontos para dar um suporte pra gente. O time todo é daqui? Todo é daqui. Atualmente a gente está com o pessoal todo aqui. A gente gosta de fazer reuniões presenciais de vez em quando e tal. Então é importante ter o time aqui. Não que eu me oponha a ter alguém de fora e tal, mas nesse momento é o que faz mais sentido pra gente ter gente que é daqui, mesmo porque esses editais que a gente participa, eles pedem que a maior parte dos recursos fiquem dentro do próprio estado, né? Então, sim, aí teria até uma dificuldade de realizar pagamento em alguns casos. Né? Mas não hoje é a pessoa que eu conheço aqui, colegas e tal, é o que a gente fala que o Kazu e o Rodrigo a gente conheceu na pós-graduação da UEA, Desenvolvimento de Jogos, né? A gente diz assim que
A verdadeira apoio são os amigos que fizemos pelo caminho, né? Eles são parceiros excepcionais. Isso é verdade. Maravilha, né? Então, tem uma pergunta aqui para ti. Tu sente que o mercado nacional está mais atento a projetos desenvolvidos fora do eixo sul e sudeste? Cara, é assim, vamos lá. A gente tem, principalmente norte, nordeste, características culturais são muito marcantes. E isso é um negócio que a gente tem como colocar dentro dos jogos e tal. E os recursos da cultura são muito importantes para isso. Agora, assim, o Sudeste ainda é muito forte em questão de desenvolvimento. As empresas são muito grandes, eles conseguem ter mais recursos, já estão há mais tempo no mercado. Assim, é um pouquinho complicado concorrer com esse pessoal. Ali o pessoal do Sul também tem muito estúdio bom no Sul. A gente estava na Gamescom, reuni com vários estúdios do Sul, com muitos projetos bons. Os caras são tão em outro nível. A gente tem que apertar o passo ainda para chegar perto. Então, assim, os games estão consolidados ali no eixo Rio-São Paulo. Eu diria ali Brasília, tá com um movimento muito forte também. Semana passada eu estava lá. Eles têm uma associação muito atuante. Olha só o que eles fizeram lá. Eles conseguiram uma parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia deles, o equivalente lá do Distrito Federal, para ter um espaço, como se fosse um coworking inteiro para desenvolvimento de games. Cara, que E legal. aí eles abrem editais para preencher essas vagas de coworking, os caras não pagam nada. E Eles ficam lá desenvolvendo. tem mentorias e tal, o negócio é excepcional. Eu quero muito conseguir trazer um modelo semelhante aqui pro Amazonas, seria muito importante, porque a gente tem muitas empresas que estão nascendo agora. Como eu falei para vocês, essa questão do local é um gasto que é inviável. Bom, hoje eu estou num coworking que eu pago um endereço fiscal, né? Que é por volta de 200 e pouco por mês. Aqui é mais barato. Agora se eu fosse alugar uma sala pequena, eu teria que desembolsar por volta de R$3.000 por mês, entendeu? Claro, tem outros lugares mais baratos, menos baratos, mas assim, isso para um desenvolvedor que está começando, R$3.000 é o salário do artista que tu quer puxar, que está começando também. R$3.000 às vezes é o faturamento todo da empresa. Não, às vezes não chega a isso, entendeu? Não chega. Porque quando você começa um negócio de desenvolvimento de games, você está só gastando, você não está faturando. Porque você começar a faturar, você já tem que começar a vender teu produto. E ali é 6 meses, 1 ano, até você chegar lá. Por isso é um mercado que é muito difícil você entrar. O que está acontecendo hoje aqui no Amazonas são grupos de amigos que se juntam, e aí como são amigos, às vezes são estudantes e tal, começa a trabalhar junto e tal, sem receber nada, para tentar a sorte mais na frente, entendeu? O meu caso, a gente deu muita sorte por ter conseguido um recurso público cedo. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, acho que ninguém pode ter vergonha de pegar recurso público para desenvolver setor econômico, não. Eles fazem isso no mundo todo. O Canadá é um grande exemplo. O Canadá investe milhões para fortalecer a indústria de games dele. Tem Finlândia, tem França e tal. Não é... Alemanha também, se eu não me engano, é muito forte também. Então, assim, tem que usar mesmo para fortalecer, entendeu? Esse dinheiro todo, gente, só para vocês carregar. Tem uma prestação de conta chata para danar para fazer, Com certeza. cara. Eu passei a semana passada todinha fazendo prestação de contas e tal, é muito detalhado. Então, assim, esse dinheiro não é fácil, não. Não é dinheiro jogado no ralo, não. Você vê o resultado. O pessoal pensa também que também é moleza e tal, é um dinheiro com fundo perdido e você não tem que prestar conta, mas pelo contrário, né? Com certeza. Eu queria engatar uma para ti, Caio, no sentido de entender os desafios que tu verifica na tua experiência na frente da Sardinha, de empreender nesse setor aqui em Manaus. Assim, existem diversos desafios, né? Falta de apoio institucional, de quem deveria estar apoiando, barreiras, atritos internos, conflitos, concorrências. O que tu entende que seriam esses desafios que você particularmente está tentando passar por cima, assim? Vamos lá. São muitos desafios, tá? Eu vou tentar abordar o máximo que eu puder aqui. Tu tem 30 minutos aí. 30 minutos? Então talvez dê. Vamos lá. Primeiro desafio falta de apoio governamental.
Pra você ter uma noção, quando teve a Lei Paulo Gustavo, eu relatei que teve aquele avanço que previu games e tal. Show. A Lei Paulo Gustavo, ela teve uma sucessora, que foi a Lei Aldir Blanc 2, né? A Lei Aldir Blanc 1 foi aquela que a gente conseguiu, mas isso aí foi só uma vez, e a Lei Aldir Blanc 2, ela se tornou uma política pública permanente. Então, vai ter Lei Aldir Blanc todo ano daqui para frente. Recurso garantido mesmo, foram 5 anos que garantiram. Então, durante os próximos 4 anos, porque ano passado teve, durante os próximos 4 anos vai ter isso aí. E aí, quando foi ano passado, os games já estavam embolados com o audiovisual, com cinema. Agora imagine a situação. Você vai concorrer para um protótipo, né? Desenvolvimento de obra audiovisual. Desenvolvimento para a gente de games é uma coisa, para o pessoal do audiovisual é outra. O que é para o pessoal do cinema? É você fazer um roteiro, né? Preparar locação. É como se fosse um documento que você vai levar para um possível investidor para viabilizar aquele filme. Para o gamer, é um protótipo. É parecido. É um vertical slice, que a gente chama, né? Um demo do jogo que você vai mostrar para investidores e falar, ó, eu fiz esse jogo aqui e tal, mas eu preciso de recurso complementar e tal. Beleza. Colocar na mesma categoria. Quem é o jurado? É um cara da área de games ou um cara da área de cinema? Eu não sei. Se eu fosse apostar, apostaria que não é da área de game, pode ser até de outra área, que não seja cinema e tal, mas Sim. de game não é, porque é uma área muito nova. Então, colocar a gente no mesmo bolo do cinema, não dá. E ó, eu respeito pra caramba o cinema, eu gosto pra caramba, mas não dá, a gente tem que se separar. Nesses editais, a gente tem várias categorias culturais que conseguiram pleitear seus recursos próprios. Certo. Por exemplo, tem recurso específico para circo, tem hip hop específico, entendeu? Arte plástica. Isso. Então, assim, acho que foram 12 editais diferentes na última vez. Então, são muitas categorias contempladas. E por que a gente tem que ficar brigando com o pessoal do Acho cinema? que só do audiovisual tem 3 ou 4 editais, geralmente, ou até mais. Pois é. Tem curta, tem stop motion, animação, tem... Não, e é aquele negócio. E aí fica um limbo jurídico assim. Tá. E se eu quiser inscrever meu game como curta? Quem que vai me impedir? Se você olhar o critério lá que está escrito, é uma obra audiovisual de tantos a tantos minutos. Um game pode ter de tantos a tantos minutos. Agora, qual jurado vai cair nessa? Ninguém. Ninguém vai dizer, não, curta-metragem é filme. Entendeu? Então não dá. A gente não quer brigar com o pessoal do audiovisual, a gente quer nosso espaço. Esse é o primeiro desafio. Verdade. Então, assim, na área da cultura, os games precisam ser respeitados. Isso foi no edital do Estado. Na Lei Aldir Blanc Municipal, o game também estava de fora. A gente conseguiu, por astúcia e por ter o conhecimento direito, emplacar um evento na área de games, que foi uma Game Jam que a gente vai realizar final do mês de julho agora. Por quê? Eles abriram um edital que era Cultura Geek. E aí, Cultura Geek, eu botava games e tal, mas não era desenvolvimento de games, era eventos que falassem. Certo. E aí a gente conseguiu, fez uma proposta de uma Game Jam, então o pessoal achou legal, foi segundo ou terceiro colocado, foi bem classificado, recebeu uma boa nota. E aí a gente vai fazer com o recurso da Aldir Blanc, mas não é desenvolvimento de games, a gente vai fomentar, beleza, mas não é o que a gente queria exatamente fazer. Certo. Então assim, o desafio número 1 é secretarias de cultura reconhecerem game como setor prioritário. Você tem que entender que desenvolvimento de jogos é um setor de exportação. É um setor que traz divisas para o Estado, entendeu? O jogo eu faço aqui, mas eu vendo em dólar. E esse dinheiro de fora volta para cá, para girar a economia. Então, o pessoal tem que ter um pouquinho de visão. Desafio número 1 é esse. Desafio número 2. A gente precisa inserir os games, né, o desenvolvimento de games, nos recursos de ciência e tecnologia. Ano passado, a gente teve a aprovação do Marco Legal dos Games, que colocou um ponto final na disputa. Game é cultura? Game o que é? O Marco Legal deixa bem claro, game é cultura e tecnologia. Então, se game é cultura e tecnologia, ele tem que ter acesso aos recursos de fomento à cultura, os recursos de fomento à tecnologia. Hoje,
a maior parte dos recursos de ciência e tecnologia e tal são para os institutos de pesquisa e tal, que é a questão da lei de informática, da Zona Franca. A gente ainda não encontrou um caminho para chegar nesses recursos, né? Teria que ser por algum tipo de acelerador ou então por algum tipo como é que diz? Instituto de pesquisa e tal. A gente ainda não chegou no caminho. Quando a gente chegar no caminho, vai ter muito recurso para a Early Games e o Amazonas tem sérias possibilidades de tornar um polo de referência no Brasil inteiro, porque a gente vai ter recursos que os outros estados não têm. E aí pode ser uma nova matriz econômica que vai reforçar a Zona Franca e tal. O pessoal não está enxergando isso ainda, tá? É uma coisa que a gente está correndo atrás, a gente está vendo as possibilidades jurídicas de como acessar esse recurso. Ainda nesse mesmo tópico, é muito importante, e aí a gente começou recente esse diálogo, um diálogo com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, né? Por quê? Eles não sabem que a gente existe ainda, entendeu? A gente não teve muita proximidade até o momento. E agora acho que o setor está numa maturação que a gente tem como mostrar. A gente tem estúdios conceituados internacionalmente. A gente tem a Petit Fabrique, que está fazendo jogos licenciados aí, lançando para o mundo inteiro, fazendo bastante sucesso. A gente tem o pessoal da Ludic, que tem o Akane, que é um jogo aclamado internacionalmente, e que estão desenvolvendo um outro jogo que com certeza vai ser sucesso, um trailer espetacular, que é o Indie Runners. A gente tem o pessoal da Flying Saci, que desenvolve jogos educacionais, que é um trabalho fantástico, assim, que é um nicho que eu, por exemplo, não consegui pegar ainda, mas que eu acho muito interessante. Eu tenho vontade até de desenvolver alguns projetos nessa área mais educacional. A gente tem o pessoal do Sardinha Studio, que é um pessoal muito... Sou eu, né? Pessoal muito bom, tá começando a correr atrás e tal. Então, assim... Conseguiram um bons aportes. O pessoal conseguiu o aporte financeiro e tal, e agora tá correndo atrás da Lei Rouanet, que é outro mecanismo de captação. Cultura, né? Então, assim, aí tem o pessoal da Flame Seed, que vocês já conversaram aqui, que é um estúdio que assim... Eu acho que tem mais anos de experiência aí do que muito estúdio que tá no mercado aí sul e sudeste. Pessoal muito bom. Então, assim, o que o pessoal precisa é ter acesso a investimento. Então, assim, a gente está começando uma conversa com o setor de ciência e tecnologia das secretarias e eu acho que a gente pode começar a criar programas, se espelhar em outros estados como Rio de Janeiro e Brasília, que são estados que estão bem mais avançados nesse aspecto. Se não me engano, teve um estado do Nordeste, agora eu não vou me recordar, mas eu estava em Brasília semana passada, eu acho que era na Paraíba, na Paraíba, a Secretaria de Ciência e Tecnologia lá tem um apoio do Sebrae lá, eu acho também, a Secretaria de Ciência e Tecnologia lá está investindo, tá fazendo editais semelhantes aos de cultura, abrindo para captação, né? Eles levaram projetos lá para Brasília para expor durante o Inova Summit, e injetaram 60 mil reais em cada estúdio para fazer um protótipo e tal. Muito bom. A gente não tem essas iniciativas aqui ainda. Então, é um negócio que a gente está correndo atrás. Eu quero acreditar que daqui para o fim do ano a gente vai desenrolar esse laço aí e vai começar a ter alguma resposta do poder público. Estou bastante confiante porque o feedback inicial que a gente recebeu foi bastante positivo. O pessoal está começando a enxergar a gente. E o que a gente tem que fazer é fazer bons projetos, ganhar visibilidade internacional para poder dizer aqui e falar, ó, estamos aqui, a gente quer ajuda para crescer, entendeu? Para se desenvolver. Sim. Assim, outro gargalo que a gente tem, vamos lá. Pelo menos assim, isso eu vou falar no meu estudo. Dificuldade que eu tenho de concorrer com empresas que não são do meu setor. Eu concorro diretamente com os institutos de tecnologia para mão de obra, entendeu? Os institutos de tecnologia têm capacidade de pagar salários excelentes para quem está começando. E minha empresa não é tão grande assim, não tenho condição de concorrer com um cara que, imagina, o instituto de tecnologia está pagando 6, 7, 8 mil reais para um cara que está em início de carreira. Eu não tenho condição de pagar. Se eu fizer isso aí, meu estúdio vai fechar em 6 meses, entendeu? Então, assim, é um problema. E o problema não é que eu quero pagar mal o funcionário.
É que se eu não tiver o fomento, eu não vou conseguir pagar bem o funcionário. E esse funcionário que seria um brilhante desenvolvedor de jogos, ele vai lá para o Instituto de Tecnologia desenvolver alguma coisa que às vezes nem vê a luz do dia, né? Um projeto que às vezes é engavetado, que é só para gastar o dinheiro da ciência e tecnologia. Então, assim, eu converso com muitas pessoas que trabalham nesses institutos, assim, eles têm uma frustração profissional. Eles queriam estar fazendo o jogo. É o sonho deles. Mas o salário é muito atrativo, né? Então, infelizmente, esse pessoal está fora do mercado hoje. Mas se a gente conseguisse ter acesso a esses recursos de P&D, por exemplo, a gente conseguiria trazer esse pessoal de volta pro campo que eles têm interesse de trabalhar. E o cara que quer trabalhar com o jogo é um cara motivado. Esse cara aí vai fazer o projeto a melhor coisa possível, porque ele ama o que faz. Eu tenho muita sorte de estar no setor de pessoas que amam o que fazem. Eu acho que isso é o mais importante, porque é muito difícil fazer jogo. Você precisa ter uma motivação. Com essa sequência de desafios que tu coloca, a gente tem inúmeros motivos para desistir, né? E a gente olhando assim, botando peso, a balança, os contrapesos, vai vendo que as dificuldades são tão grandes que é melhor, de repente, abrir uma sorveteria, uma padaria, do que bater cabeça com isso aí. Mas aí tem esse outro fator que é a entrega da criatividade, não tem comparação, né? Com o que é feito pelo empreendedor comum, né? É muito satisfatório e tal. É isso. E agora, assim, só uma observação que eu queria fazer, que eu acho que é bastante pertinente. Tem um desafio que eu acho que já começa a ser superado, que é a questão da qualificação. A gente é extremamente qualificado. A gente teve, historicamente, como eu falei, eu queria ser desenvolvedor de jogos, mas nunca teve curso de desenvolvimento de jogos na minha época. Hoje em dia já começa a existir faculdades. Tem outras faculdades que, apesar do curso não ser desenvolvimento de jogos, estão abrindo disciplinas de desenvolvimento de jogos. Eu já fui não vou falar o nome da faculdade para não dar propaganda, mas já fui 2 vezes num evento que eles fazem todo ano com os alunos lá da área de tecnologia, que eles desenvolvem jogos durante o semestre e tal. E assim, a qualidade dos jogos, assim, você consegue ver o potencial até comercial desses projetos. Eu já conversei com alguns alunos, falei, cara, continuem trabalhando nisso aqui, eu posso dar uma mentoriazinha para vocês e tal, para a gente identificar um nicho de mercado, de repente vocês começarem a ganhar um dinheirinho com isso aqui, entendeu? O pessoal tem que ver que eles estão criando produtos que têm valor econômico. E aí, eu quero parabenizar o Sebrae, eu fiz o Next do ano passado e tal, e assim, são excelentes mentorias que permitem o cara enxergar o mercado de uma forma diferente, entendeu? E essas oportunidades não tinham antes, não tinham. Então, ou você aprendia com um curso que o cara vem no YouTube lá, entendeu? Ou fazia na marra. Eu fiz na marra, né? Então, eu acho que isso aí a gente está começando a superar e é muito importante esse trabalho que o Sebrae está fazendo. Poxa, show de bola. Maravilha. Eu tenho só Pode ir lá, um comentáriozinho. Você estava falando sobre os investimentos na área de tecnologia e tudo mais, né? E sobre a aceleradora também. E aí, inclusive, a Ratoritech é uma aceleradora de negócios, onde a gente está estreitando um laço com algumas incubadoras de empresas aqui da região, com a intenção justamente de conseguir aporte financeiro na área da tecnologia, com alguns programas prioritários, né? E partindo disso, a gente tem assessoria contábil, assessoria jurídica, assessoria de marketing, tudo dentro do nosso próprio espaço, né? Então, exemplo, no caso dele, que já tem uma experiência muito grande no aporte através de digitais, né? E já tem toda essa expertise nessa parte de entender a cultura e tecnologia também. Cara, é uma proposta interessante de começar a ver também ser incubado, né? Ir para alguma incubadora e a partir disso também conseguir aporte através da lei de incentivo à informática, né? Então é um bom caminho aí se percorrer, não só para o Sargent Studio, mas para alguns players aí que já tem algo bem desenvolvido, que já estão em processo de tração, né? Já uma caminhada que a gente vai ver já junto com a trilha do Next desse ano, né? Já no final, uma das entregas finais, justamente a gente está encaminhando para essa parte aí de uma aceleração que se diz.
Isso aí é bem colocado, porque é uma das possibilidades de construção após uma trilha. Porque uma trilha tem tempo de começo e fim, tem Isso. conteúdos que de repente não abordam todo o processo necessário e a incubação ela te dá aquela cancha necessária, né, daquele momento em que você realmente vai colocar a mão na massa, vai sair um pouco do campo teórico, vai colocar a mão na massa num processo de incubação que leva um pouquinho mais de tempo. Eu queria trazer para você, que está acompanhando a gente já está caminhando aqui para um momento já de fechar aqui a nossa conversa tão bacana aqui com o Caio, que é uma oportunidade que a gente tem falado toda semana para empreendedores que têm o interesse de repente abrir os horizontes e estar presente em um evento nacional. O Sebrae já tem por tradição realizar algumas missões empresariais, onde é o Sebrae levando empreendedores para conhecerem outras experiências em outros estados. A gente sabe que aqui em Manaus a gente tem eventos muito interessantes que estão ganhando uma escala mesmo em nível regional absurda em comparação com outras regiões, mas a gente gosta de levar empreendedores para outros estados, principalmente aqueles estados onde os eventos são bem maiores e muito mais estruturados, que é o caso dessa nossa nova missão, que é para a Brasil Game Show. A Brasil Game Show para você que não conhece, é a maior feira de games da América Latina. Então lá vão ter diversas marcas, muitos estandes nacionais e internacionais, empreendedores de diversas frentes e que vão estar juntos num evento que acontece de 9 a 12 de outubro em São Paulo e que é uma oportunidade interessante para quem está atuando no setor. O Caio, com certeza, já teve em diversos eventos em que ele voltou inspirado, não é isso, Caio? Voltou inspirado e voltou com contatos feitos e que com certeza serviu para ponte para outras parcerias ou ações, né, do próprio estúdio dele e muitos outros que estiveram com a gente em outras missões. Então, a gente tem feito isso toda semana, convidando os empreendedores para estarem com a gente e a missão do Sebrae é uma daquelas oportunidades em que a gente faz aquele pacote completo. Entrega aí a passagem aérea para os participantes, tem o transporte para o evento, o acompanhamento com o técnico do Sebrae e as credenciais para o evento. Isso, se a gente for calcular em nível de custos por pessoa, vai sair individualmente no valor de um pouco mais de R$ 4.000 por pessoa. E o Sebrae, sem objetivo financeiro de lucro nenhum, ajuda custeando parte desses valores e aí por pessoa vai sair a R$ 2.300 com o apoio do Sebrae dentro da nossa missão. Então fica aí o convite para você que de repente está interessado em estar com a gente na Brasil Game Show. A gente já tem alguns empreendedores que já confirmaram presença e a gente abre aqui para você que está acompanhando o Podnext para estar com a gente na Brasil Game Show esse ano. Mais detalhes estão aí no bit.ly/missão Sebrae BGS, bit.ly/missão Sebrae BGS, e fica o convite para você estar com a gente em outubro nessa missão, né? E aí, Caio, esses eventos eles têm um peso importante, né, cara? Assim, eu queria justamente fazer essa observação. A gente está num microcosmo aqui que está muito afastado. Esses eventos internacionais, porque é um evento internacional, aqui no Brasil, mas é um evento internacional. Eles abrem a visão do Abre desenvolvedor. mesmo. Assim, eu ainda não tive a oportunidade de ir na BGS, porque a época do ano é ruim para mim. Mas assim, eu vou todos os anos na Gamescom Latam, né? E assim, a primeira vez que eu fui, que foi em 2022, foi uma virada de chave na minha carreira excepcional. Porque eu olhava os projetos e falava assim, cara, estão fazendo isso aqui no Brasil, cara, que coisa incrível. Olha, estão fazendo isso aqui na América Latina, que coisa incrível. Cara, o mundo não é só os jogos das grandes desenvolvedoras. Tem desenvolvedores pequenos lutando pelo seu espaço, fazendo trabalho excepcional. E o Sebrae nos últimos anos tem ajudado a custear a parte dos custos na Gamescom também. Eu tenho acompanhado as missões. Eu não fui pelo Sebrae, porque a gente estava com recursos e tal. A gente preferiu deixar a vaga até para quem abrir oportunidade para outras pessoas. Mas é muito importante. Eu acho que vocês, não sei se vocês entenderam. O Sebrae está custeando quase metade do custo da tua viagem. Sim, é muito importante. Eu sei que parece um valor alto e tal, mas para quem quer entrar nessa área, se tiver a oportunidade de fazer o sacrifício e tal, faça, porque é muito importante para sua carreira. Você vai ver que você tem espaço de crescer, porque você vai conversar com outras pessoas que desenvolveram jogos, que a pessoa está lá no stand mostrando o jogo.
Você vai ver, cara, esse cara tem a história igual a minha. Esse cara é parecido Verdade. comigo. Esse cara também não fez faculdade de desenvolvimento de jogos e tal. Mas esse cara também conseguiu um edital. E aí ele vai conversando, você vai conversando, você vai, como é que você conseguiu isso aqui, né? No evento desse, tá? Na Nova Summit, os caras me falando, ó, na secretaria, eles bancaram e tal, Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu vou, opa, peraí, se Secretaria de Ciência e Tecnologia pode bancar, vamos correr atrás disso aí, né? Sim. Então, eu recomendo que quem puder, Pô, legal. se não puder agora para BGS, você se programa para ano que vem a missão Sebrae da Gamescom Latam, que também é muito importante. Show de bola, cara. Maravilha, cara. Então a gente está chegando já ao final do nosso encontro. Conversa tá de boa, hoje. né? Conversa tá boa, tá bem fluida, já o tempo voou, né? Mas aí a gente vai para uma dinâmica agora que é chamada de algumas perguntas rápidas, né? Um bate-bola rápido. Vou te fazer a pergunta e aí o que vier na tua cabeça você responde. Beleza? Então bora lá. Um jogo brasileiro que você recomenda? Eu não posso recomendar meu, né? Ah, tem um jogo assim, eu acho super leso, é muito leso, mas eu acho muito bem bolado. É o Checo in the Castle of Lucio. É um jogo super retrô, assim. O cara, acho que é do Paraná, é lá pro sul. O cara tinha esse personagem de quadrinho, assim, um negócio horroroso. Mas é um personagem muito cômico, assim, muito engraçado. Aí o jogo é cheio de piada, assim, não é um jogo de plataforma. Mas é muito engraçado, é isso que eu recomendo. Tem na Steam, tem no PlayStation. Legal. E tu conheceu o desenvolvedor? Esse eu não conhecia, eu quero conhecer esse cara e perguntar, como tu tirou isso aí? Como é que tu criou, né? Como é que tu criou isso aí? Não, e uma observação importantíssima. Quando o jogo é muito difícil e tal, você tem tipo 5 vidas e tu perde vida muito rápido. Aí tem um cheat code, né, um código que você faz pra desbloquear mais vida, né? Aí no controle do Xbox, né? BA, blá, blá, blá. Se você for olhar, é Baba Baby. O cheat code, cara. BY. Baba Baby. Cara, Que legal. cara. Uma referência na indústria de games. Cara, é difícil, mas assim, eu vou ser chato. O Hideo Kojima, eu gosto pra caramba do trabalho dele. Eu acho que o cara consegue, assim, todo mundo olha os trailers, isso aqui, eu não tô entendendo nada disso aqui, isso aqui, coisa de maluco isso aqui. Aí o cara joga, caraca, que negócio maneiro. O cara é genial, é difícil acompanhar. Eu nunca vou chegar no nível desse cara, mas eu admiro bastante o trabalho. Uma tendência que você acha que vai crescer nos próximos anos? Cara, eu tô investindo nisso. Eu quero acreditar que a gente vai conseguir emplacar jogos com a cultura brasileira em destaque, especialmente a Legal. cultura amazônica. A gente não tem esse espaço aberto ainda, mas eu acho que a partir do momento que a gente conseguir emplacar bons jogos assim, eu acho que pode virar uma tendência. A gente tem eu não sei de onde é o estúdio, mas eles estão fazendo um jogo baseado na Guerra de Canudos, né? O Hell's Clock. E assim, tem a dublagem com a voz nordestina e tal, tá um negócio muito interessante. Lá o pessoal lá do Espírito Santo está fazendo um jogo que é a Lenda de Araribóia, que é o indígena lá que foi uma figura política importante ali naquela região do Sudeste. E o jogo tá espetacular. Eu joguei na Gamescom Latam e tal. Eu acho que a gente vai começar a ter a presença da cultura brasileira em projetos assim de nível maior. E aí é importante o recurso público, né, pra gente valorizar a nossa cultura. Uhum. E aproveitando, tu falou de recurso público, né? Caio me responde. Um conselho para quem quer captar recursos para projeto de games. Vamos lá. Leia o edital com calma. Identifique as oportunidades. Porque assim, às vezes não está muito claro o que você pode apresentar, quais são os critérios de avaliação dos projetos. Mas se você ler com calma ali, você vai conseguir identificar. Prepare o seu portfólio, coloque todos os projetos que você tem, porque isso conta muito ponto. Junte com uma equipe que também tem um portfólio legal, porque isso junta muito ponto. E aí, apresente seu projeto. Porque o importante é apresentar. Eu tenho uma política assim, quantos puder apresentar, eu apresento. Cada edital pode 2 projetos. Só pode ser contemplado um, mas pode apresentar 2, eu apresento 2. Isso. A insistência, né? Tem que insistir, né? Tem que É porque você não sabe o que o jurado vai querer. Você Uhum. não sabe. Você acha que o projeto bom é um e aí a avaliação desse que tu achava que era bom é lá embaixo e o que era meia boca é o que leva o edital. Foi o que aconteceu com a gente.
Então, tem que insistir e tem que tentar. Tem que assistir mesmo. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa. A gente tem muito mais assuntos aqui para conversar com o Caio. Foi uma conversa bem bacana. Te agradecer, Caio, pela tua presença aqui com a gente. E já peço para você deixar os teus contatos aí para a galera que está te acompanhando. Enfim, como é que a galera faz para manter contato contigo, as principais redes sociais aí? Vamos lá. Seguinte, vou explicar para você. Meu pai era de Petrópolis, a cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade imperial, né? Você sabe que o imperador Dom Pedro tinha 20 e tantos nomes. O meu nome é um pouquinho comprido, mas você vai ter que me achar no LinkedIn se você quiser conversar direto comigo, que é o único que eu respondo com calma. O Denis sabe que o WhatsApp eu olho assim 1 a 2 vezes por dia. Caio Henrique Bastos Nunes Rodrigues. Pausa o vídeo, volta. Caio Henrique Bastos Nunes Rodrigues. Pode procurar um cara lindão assim com uma roupa de casamento, que é a melhor foto que eu tenho do meu casamento. E aí tá lá no LinkedIn. Mas para acompanhar o trabalho do nosso estúdio, que é muito mais fácil você seguir, é o Sardinha Studios no Instagram. @Sardinha Studios. Tem no LinkedIn também, mas ninguém vai ficar acompanhando pelo LinkedIn. O pessoal gosta do Instagram, né? Eu sou meio idoso, aí eu não respondo. Instagram eu não respondo. Eu tenho um social media lá que às vezes responde, mas eu não tenho como responder, não. Tá, mas eu vou divulgar o podcast aqui lá no Sardinha Studios. Então vai ter gente que veio de lá. Tá bom, pessoal? Legal, mano. Obrigado, hein, Caio? Obrigado mesmo. Agradeço e, assim, agradecer muito a oportunidade que o Sebrae está dando para os outros desenvolvedores. Hoje eu não faço mais parte da trilha do Sebrae, mas, assim, esse trabalho que o Sebrae tem feito é muito importante. Eu acho que o Sebrae ele tem que dar um up aí na formalização dos estúdios. A gente ainda tem poucos estúdios formalizados e é muito importante começar a gerar número, porque aí vai sair o relatório e aí vai lá, crescimento de 100%, 200%. E é bom a gente chegar com esse número e mostrar, ó, o setor está crescendo, bora investir mais? E aí, o Sebrae tem um papel fundamental nisso aí. Show de bola, obrigado mesmo. E, Adrio, finalizamos, né? Mais É uma isso. conversa legal, né? Então, é isso, pessoal. Finalizamos mais um podcast. Fique atento para os próximos também, fique atento para a trilha também. Qualquer informação que vocês queiram também, entre no nosso site, né, nextsebrae.com. Lá tem os episódios, lá tem as informações no blog também. E tem algumas informações que a gente sempre está disparando lá sobre a trilha desse ano. E é isso. Exatamente. E aí, para fechar aqui na nossa tela aberta, mais uma vez agradecer você que tem acompanhado toda semana, toda sexta-feira, uma conversa bacana aqui com um empreendedor da área da criatividade, da área dos games. E semana que vem a gente vem para mais diálogos. Continue divulgando, compartilhando aí com seus contatos. Bora trazer mais gente para cá, para essas conversas aqui de toda sexta-feira. Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau.